Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, fevereiro de 1860. 2b. Médiuns especiais. A experiência prova diariamente quanto são numerosas as variedades da faculdade mediúnica, mas também nos prova que os diversos matizes dessa faculdade são devidos a aptidões especiais ainda não definidas, a abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Mas, considerando-se o mesmo mérito do ponto de vista hierárquico, nele há incontestavelmente uma propensão para ocupar-se de uma coisa em vez de outra. Os espíritos batedores, por exemplo, quase não saem das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos de espíritos de uma ordem média, porquanto, chegados a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas ao lado da aptidão do espírito, há também a do médium, que, para o primeiro, é um instrumento mais ou menos cômodo, ou mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem em mãos vários violinos. Para o vulgo, são todos bons, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Capta matizes de extrema delicadeza que o levam a escolher uns e rejeitar outros, matizes que compreende por intuição, mas que é incapaz de definir. O mesmo se dá em relação aos médiuns. Para idêntica qualidades na força mediúnica, o espírito dará preferência a este ou aquele, conforme o gênero de comunicação que queira dar. Assim, por exemplo, vemos pessoas que escrevem como médiuns poesias admiráveis, embora em condições ordinárias jamais tenham conseguido fazer um verso. Outros, ao contrário, são poetas, mas, como médiuns, só escrevem prosa, apesar de seu desejo. O mesmo se dá com o desenho, a música, etc. Também há os que, sem conhecimentos científicos próprios, têm uma aptidão toda particular para receber comunicações científicas. Outros para estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Numa palavra, seja qual for a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um sinete especial. Alguns até não saem de um certo círculo de ideia e, quando dele se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Excetuando-se as causas de aptidão, os espíritos ainda se comunicam com maior ou menor boa vontade por tal ou qual intermediário, conforme as suas simpatias. Assim, considerando-se a igualdade de aptidões, o mesmo espírito será muito mais explícito por meio de certos médiuns, pelo simples fato de que lhes convém melhor. Incorreríamos em erro, portanto, se pelo simples fato de termos um bom médium à mão, que escrevesse com facilidade, pudéssemos, por seu intermédio, obter boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição para se obter boas comunicações é, sem contradita, assegurar-se da fonte de onde emanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos importante levar em conta as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. É necessário, pois, estudar a natureza do médium, como se estuda a do espírito,
pois aí estão os dois elementos essenciais para se obter resultados satisfatórios. Há um terceiro que desempenha um papel igualmente importante: a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. E isso se concebe. Para que uma comunicação seja boa, é preciso que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, é necessário um bom instrumento. Para que a queira transmitir, é preciso que o objetivo lhe convenha. Lendo o pensamento, o espírito julga se a pergunta que lhe é feita merece uma resposta séria e se a pessoa que a dirige é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde o tempo em semear bons grãos em terra imprópria. E é então que os espíritos levianos e zombadores aproveitam o campo deixado livre, porquanto pouco se importando com a verdade, não hesitam em fazê-lo e geralmente são muito pouco escrupulosos quanto aos fins e aos meios. De acordo com o que acabamos de dizer, compreende-se que deve haver espíritos, por gosto ou pela razão, mais especialmente ocupados com o alívio da humanidade sofredora, que, paralelamente, deve haver médiuns mais aptos que outros a lhe servirem de intermediários. Ora, como esses espíritos agem exclusivamente com vistas ao bem, devem procurar em seus intérpretes, além da aptidão, que poderia ser chamada fisiológica, certas qualidades morais, entre as quais figuram em primeira linha o devotamento e o desinteresse. A cupidez sempre foi, e será sempre, um motivo de repulsa para os espíritos bons e uma causa de atração para os outros. É admissível, possa o bom senso aceitar que os espíritos superiores se prestem a todas as combinações de interesse material e que estejam às ordens do primeiro que aparecer, pretendendo explorá-los? Os espíritos, sejam quais forem, não querem ser explorados. E se alguns parecem estar de acordo, se mesmo se adiantam a certos desejos demasiado mundanos, quase sempre têm em vista uma mistificação, de que se riem depois como de uma boa peça pregada a gente muito crédula. Ademais, talvez não seja inútil que alguns queimem os dedos, a fim de aprenderem que não se deve brincar com coisas sérias. Seria o caso de falarmos aqui de um desses médiuns privilegiados que os espíritos curadores parecem haverem tomado sob seu patrocínio direto. A senhorita Désirée Godun, que reside em Hennebon, goza a este respeito de uma faculdade verdadeiramente excepcional, que utiliza com mais piedosa abnegação. Sobre isso, já dissemos algumas palavras no relatório das sessões da sociedade. Mas a importância do assunto merece um artigo especial, que teremos a satisfação de lhe consagrar em nosso próximo número. À parte, o interesse que se liga ao estudo de toda a faculdade rara, sempre consideramos como um dever dar a conhecer o bem e fazer justiça a quem o pratica. Bibliografia: Condessa Matilde de Canossa. Tal é o título de um romance legendário publicado em 1858 em Roma pelo R.P. Brechani, da Companhia de Jesus. Nota explicativa 10. Nota de Allan Kardec. Um volume em 8º, traduzido do italiano J.B. Pelagot e Companhia, Rue de Saint-Pierre, 57, Paris, preço 3 francos 50 centes. Autor do Juif de Verone, judeu de Verona. O assunto da obra é a história no gênero de Walter Scott, da antiga família de Canossa. Foi por isso que o autor a dedicou ao atual descendente dessa ilustre família, o Marquês Otávio de Canossa, podestade de Verona e camareiro de S.M., o imperador da Áustria. A ação se passa na Idade Média. Os feiticeiros e os magos nela representam um grande papel,
e as cenas demoníacas são descritas com uma precisão que faria inveja ao romancista escocês. O autor nos parece menos feliz em sua apreciação dos fenômenos espíritas modernos, das mesas falantes, do magnetismo, do sonambulismo. Ora, eis o que a respeito lemos no capítulo 10, página 170. Vários de meus leitores, e talvez não sejam em menor número, poderiam admirar-se de ver exposto nos capítulos precedentes todo esse aparato de diabruras, de exorcismo, de sortilégios, de alucinações, de irrupções fantásticas, que não ficaria mal nas histórias de Serão e nos contos das amas de leite. Em nossos dias, que acredita ainda em necromantes, em feiticeiros, em encantamentos, em fascínio, em filtros no comércio com o diabo, desejareis reconduzir-nos aos contos azuis de Martin Del Rio. Nota explicativa 11. Nota de Allan Kardec. Del Rio, sábio jesuíta, nascido em Antuérpia em 1551 e morto em 1608. Autor faz alusão à sua obra intitulada De Questiones Magiques. As ingênuas superstições do povo e das comadres de esquina, por lendas que eriçam a pele das camponesas bochechudas que têm medo de lobisomem e impedem de dormir os garotos medrosos em nome do bicho-papão? Realmente, amigo, este é o momento azado para nos livrarmos dessas frivolidades. Tal é, mais ou menos, a linguagem que creio ouvir. Responderei que antes de desdenhar as antigas crenças, é preciso que cada um ponha a mão na consciência e se pergunte com muita franqueza se ao menos não é tão crédulo quanto alguns dos seus antepassados. Vejamos um pouco. Que significa essa voga de magnetizadores e de médiuns, de mesas girantes, falantes e proféticas? De sonâmbulos que veem através de paredes, que leem pelo cotovelo, que têm à sua frente aquilo que se diz e se faz a 20, 30, 40 milhas de distância. Que leem e escrevem sem conhecer o ABC, que sem saberem uma palavra de medicina, determinam todos os casos patológicos, indicando-lhes as causas e prescrevendo-lhes o remédio nas doses habituais que todos os termos greco-árabes de vocabulário científico? Que são esses interrogatórios de espíritos, essas respostas de pessoas mortas e enterradas, essas profecias de acontecimentos futuros? Quem invoca essas sombras? Quem as leva a falar? Quem as vê em um futuro que não existe? Quem as faz proferir essas blasfêmias contra Deus, contra os santos do céu, contra os sacramentos da Igreja? Vejamos, brava gente, falai. Por que essas contorções e esses olhares sombrios? Ah, quem sabe, acabareis me dizendo. Mistérios da natureza, leis desconhecidas, força da lucidez, sentido oculto do organismo humano, sutileza do fluido magnético, do influxo nervoso, das ondulações ópticas e acústicas, virtudes secretas que a eletricidade ou o magnetismo excitam no cérebro, no sangue, nas fibras, em todas as partes vitais, potências e forças supremas da vontade e da imaginação. Meus amigos, isto são ninharias, palavras vazias de sentido, frases ocas, desvios ambíguos, enigmas que nem compreendeis. Toda a diferença que há entre nós e nossos antepassados é que para negar um mistério forjamos 100 outros, ao passo que para aquela boa gente um gato era um gato e o diabo o diabo. Temos a pretensão de dotar a natureza de forças que ela não tem, nem pode ter. Nossos velhos, mais sábios e mais francos, diziam sem muito rodeios que havia operações sobrenaturais.
tratando-as muito ingenuamente de feitiçaria. Entretanto, menos versados do que nós no conhecimento dos fenômenos naturais, sem dúvida chegaram algumas vezes a tomar por efeito prodigioso coisas que não saem da ordem natural, ao passo que os modernos, muito mais esclarecidos, não deixam de olhar bom número de charlatanices dos magnetizadores como efeitos misteriosos das leis secretas da natureza, e as operações realmente diabólicas como passes de magia mais ou menos sutis. Mas os homens mais cristãos do velho tempo bem sabiam que os espíritos maus evocados por meio de certos sinais, de certas conjurações, de certos pactos, apareciam, respondiam, alucinavam a imaginação, impressionando de mil maneiras e, sobretudo, fazendo o maior mal que podiam aos que com eles conversavam. Confessai, pois, de boa fé, mesmo em nossos dias, em maior número que antigamente, temos os nossos necromantes, encantadores e feiticeiros, com a diferença de que os nossos pobres pais tinham horror a esses malefícios, por eles praticados em segredo, nas trevas, nas cavernas, nas florestas, e muitos se arrependiam, confessavam-se e faziam penitência. Hoje, porém, são exercidos nos salões resplandecentes de ouro e luz, na presença de curiosos, de moças, crianças e mães, sem o menor escrúpulo e muitas vezes se deleitando com as superstições da Idade Média. Crede-me, em todas as épocas, os homens quiseram manter negócios com o demônio. E esse espírito astucioso, embora os homens não o devolvam aos abismos e com ele mantenham comércio, presta-se a todas as transformações. Nos séculos idólatras, ele vivia com os oráculos e as pitonísias. Mostrava-se sob a forma de pomba, de pega, de galo, de serpente e cantava versos fatídicos. Na Idade Média, apresentava-se pedante aos povos bárbaros, que lhe aparecia sob formas terríveis em monstruosas conjurações. Se por vezes ele se encolhia e se sutilizava a ponto de se alojar nos cabelos, em garrafinhas, em filtros que os feiticeiros faziam os amantes beber, não era sem inspirar grande terror. Hoje, ao contrário, ele se presta à civilização do século. Alegra-se no mundo elegante, nos saraus brilhantes, alternadamente dormindo com os sonâmbulos, dançando com as mesas, escrevendo com as cestas. Nota explicativa 12. Nota do tradutor. Grifo nosso. No original, guerridon, mesinhas de centro, mesas de pé de galo. Preferimos traduzir por cestas, numa alusão às cestas de bico, utilizadas na psicografia rudimentar do espiritismo nascente, e que melhor se aplica ao presente caso. Na verdade, não é muito gentil? Tem cuidado de não amedrontar ninguém. Veste-se a americana, a inglesa, a parisiense, a alemã. É realmente amável sob a barba e o bigode fino dos italianos. É a coqueluche dos salões, e seria muito desajeitado se não se revestisse de uma distinção irreprochável. Vede, tornou-se tão bom apóstolo que conversa de modo muito cortês com aquela senhora que ainda vai à missa e que se lhe disserdes, cuidado, há coisas que não são naturais e não o poderiam ser, há nisso algo de nebuloso. Os bons cristãos não tratam dessas coisas. Vós riria na cara e responderia com um arzinho biruta. Que diacho, tudo isso é muito natural. Também sou cristã, mas não sou imbecil.
Enquanto isso, caso se apresente uma ocasião, ela magnetizará sua filha de 20 anos, a fim de fazer com que leia na sua intuição magnética fatos distantes e segredos do futuro. Deixo-vos a pensar se este belo diabo de luvas amarelas deve rir no rosto da boa cristã. Deixamos aos nossos leitores o cuidado de apreciar o julgamento de P. Brettiani. Em vão aí procurarão, como nós, argumentos peremptórios contra as ideias espíritas, uma demonstração qualquer da falsidade dessas ideias. Sem dúvida pensa ele que não vale a pena fazer-lhes uma refutação séria e que basta um sopro para dissipá-las. Todavia, parece-nos que, a exemplo da maioria dos adversários, chega ele a uma consequência inteiramente diferente à esperada, desde que não prova, por A mais B, que isso não é, nem pode ser. Como P. Brettiani é um homem de talento incontestável e de instrução superior, pensamos que desde que seu objetivo era conhecer os espíritos, teve de reunir contra estes as suas armas mais terríveis, donde concluímos que, se não diz muito, é que nada mais tem a dizer, que se não dá outras provas, é porque não as tem melhores para opor, sem o que não teria tido cuidado de deixá-las no fundo do saco. Os mais ridicularizados em toda essa argumentação não são os espíritos, mas o próprio diabo, que é tratado um pouco cavalheirescamente e não como algo levado a sério. Seríamos induzidos a pensar, diante desse espírito chistoso, que o autor não acredita mais no diabo que nos espíritos. Se, portanto, como se pretende, o diabo é o agente único de todas as manifestações, forçoso é convir que representa um papel mais divertido que terrível e muito mais capaz de excitar a curiosidade do que amedrontar. Tal é, aliás, até o presente, o resultado de tudo quanto se tem dito e escrito contra o Espiritismo, de modo que mais o tem servido que prejudicado. Segundo a maioria dos críticos, o fato das manifestações não tem alcance. É um entusiasmo passageiro, um brinquedo de salão, e o autor não nos parece tê-lo encarado por um lado mais sério. Se assim é, por que se atormentar? Deixai à moda o cuidado de trazer amanhã outro passatempo, e o espiritismo viverá o que viveu a mania dos vasos chineses, o espaço de 2 estações. Atirando-lhe pedras, dão a impressão de temê-lo, porquanto não se procura abater senão o que se teme. Se é uma quimera, uma utopia, por que se bater contra moinhos de vento? É verdade, dizem que o diabo algumas vezes nele se intromete, mas não haveria necessidade de tantos autores como este de pintar o diabo com cores róseas para despertar em todas as mulheres a vontade de conhecê-lo. Terá P. Brettiani examinado bem a questão? Terá pesado o alcance de todas as suas palavras? Que nos permita a dúvida. Quando ele diz: que são essas respostas de pessoas mortas e enterradas? Quem lhes faz ver um futuro que não existe? Nós nos perguntamos se foi um cristão ou um materialista que escreveu semelhante coisa, embora o materialista falasse dos mortos com mais respeito. Quem os faz proferir essas blasfêmias contra Deus? Mas onde estão essas blasfêmias? O autor, que atribui tudo ao diabo, as supôs. Saberia, ao contrário, que a confiança mais ilimitada na bondade infinita de Deus é a base do Espiritismo, que tudo nele se faz em nome de Deus, que os espíritos mais perversos não falam dele senão com temor e respeito, e os bons com amor. Que há nisso de blasfematório? Mas o que pensar dessas palavras?
Temos a pretensão de dotar a natureza de forças que ela não tem, nem poder tem. Nossos velhos mais sábios as tratavam muito ingenuamente de feitiçaria. Assim, é mais sábio atribuir os fenômenos da natureza ao diabo do que a Deus. Enquanto proclamamos o poder infinito do Criador, P. Brantini lhe impõe limites. A natureza, que resume a obra divina, não tem e não pode ter outras forças além das que conhecemos. Quanto às que poderiam ser descobertas, é mais sábio atribuí-las ao diabo, que assim seria mais poderoso do que Deus. Há necessidade de indagar de que lado está a blasfêmia, ou o maior respeito ao Ser Supremo? Enfim, o diabo toma todas as aparências. Na verdade, não é muito gentil? Veste-se a americana, a inglesa, a parisiense, é realmente amável sob a barba e o bigode fino dos italianos, e seria muito desajeitado se não se revestisse de uma distinção irreprochável. Não sabemos se os senhores italianos sentir-se-ão envaidecidos por serem tomados como o diabo de luvas amarelas. Quem são essas belas senhoras que fazem coqueluche desses gentis demônios e que, ante o caridoso aviso de que há nisso algo de nebuloso, vos riem no rosto exclamando: que diacho, não sou uma imbecil. Se é uma figura tomada pela realidade, perguntaremos em que mundo elas se servem de tão belas expressões. Lamentamos que o autor não tenha aurido seus conhecimentos de espiritismo numa fonte mais séria, com o que não falaria tão levianamente. Enquanto não lhes opuserem argumentos mais peremptórios, seus partidários poderão dormir bem tranquilos.